Vamos dar início à nossa palestra. Queria agradecer em nome do Instituto de Engenharia. Meu nome é Guilherme Miragaia, eu sou coordenador da Divisão Técnica de Qualidade e Produtividade. Agradeço a participação aí de todos e a presença de todos. Vou passar a palavra aí para o nosso palestrante, deixar que ele aí nos comanda aí a palestra. Obrigado, gente. Bom, boa noite. Bom, gente, vamos logo aos finalmente para a gente poder ir até mais rápido. O que a gente está fazendo aqui? Qual é a nossa ideia? Primeiro, antes de tudo, eu quero fazer um exercício com vocês, um aquecimento, só para a gente entrar um pouco no esquema da coisa. Isso aqui é um vídeo muito simples, de um estudo do MIT. Eu vou pedir para vocês olharem. Tem dois times jogando basquete, um jogando bola para o outro, um time está de branco, o outro time está de preto. Eu vou pedir para vocês contarem quantas vezes as pessoas de branco vão passar a bola. Os de preto vão tentar atrapalhar. Vão ficar no meio do caminho, mas o objetivo é a gente identificar quantas vezes o branco passa a bola. This is a test of selective attention. Count how many times the players wearing white pass the basketball. How many passes did you count? Quanto? 15, 16, 40. Alguém viu alguma coisa estranha? Alguém viu uma bola a mais? Ops. Quem viu o gorila? Quem não viu o gorila? Que gorila, né? Mas The correct answer is 15 passes. nós temos 15. But did you see the gorilla? Para vocês verem que nós não estamos mentindo. E ele ainda passa devagar e faz tchauzinho. Não tem certo ou This errado video is nisso. from research by Daniel Simons and Christopher Chabris and is copyrighted. It is available for use in talks, training, and teaching on DVDs from Viscog Productions. A gente pode usar desde que dê crédito. Learn more at theinvisiblegorilla.com. O que ele quer dizer é isso. Quando a gente está focado em alguma coisa, a gente não vê o que está na nossa frente. A gente não vê o gorila. Gente, a média é 50% das pessoas que fazem esse teste não veem o gorila. Pode repetir quantas vezes. Tem gente que já ficou sabendo do gorila e continua não vendo o gorila. Tá? Dizem que quando as caravelas chegaram, os índios só perceberam que elas chegaram quando viram as pessoas descendo e chegando na praia. Que pessoa eles conheciam e conseguiam ver. A caravela não entendia o que era, ele não via. O que nós vamos falar aqui é uma coisa que está passando batido na sociedade. Os que me conhecem sabem que eu sou chato, eu falo um monte e até não vai ter muita novidade no que eu estou falando aqui. Mas essas coisas estão acontecendo e a gente está dando muito foco na tecnologia. A gente está esquecendo de uma coisa que pessoa não tem prazo de validade. Nós estamos dizendo que chega uma determinada idade, chega uma determinada geração, as pessoas não servem para trabalhar nesse mundo que está aí. Eu acho que isso é absolutamente impossível, que eu vim aqui exatamente para provar que não só tem um gorila, mas que o gorila é que está certo. Que a gente não está vendo ele, que a gente tem que começar a olhar para a tecnologia um pouco mais para o lado do que realmente ela significa. O que tem por trás da sociedade do conhecimento? O que tem por trás da internet? O que é que está escondido nesse monte de coisa que está acontecendo e nós estamos deixando passar para trás? Primeiro, nós temos uma mudança de paradigma. Até agora, na sociedade industrial, nós vivemos a sociedade da escassez. Então, você tem escassez de alimentos, você tem escassez de informação, você tem escassez de comunicação.
Todo mundo aqui lembra quanto custava uma linha telefônica há 20 anos atrás. Como era difícil você fazer uma chamada telefônica, há 30 anos atrás. Hoje a gente anda com o telefone e a gente esquece como é que era. A gente tinha 4 canais de televisão, hoje nós temos mais de 100. Então hoje a gente tem uma abundância enorme de informação, nós temos uma abundância enorme de capacidade de processamento. Nós temos uma coisa, e aqui eu vou deixar para o professor Silvio Meira, do Centro de Estudos de Software de Recife, explicar um pouco o que está acontecendo. E essas coisas que a gente está falando aqui são curvas assim, ó. Curvas que fazem isso. As curvas que fazem isso, elas têm uma peculiaridade que foi relatada por Einstein muito tempo atrás, quando um aluno perguntou qual era a força mais poderosa do universo, e ele disse que eram juros compostos. Por que eram juros compostos? Porque juros compostos têm essa característica exponencial, quer dizer, você pega R$1.000 a 20% por mês durante 38 meses, no fim de 38 meses você deve R$1 milhão. Isso é porque, obviamente, essa curva é composta, certo? Você bota 20% em cima do que você já botou 20%. Todo mundo que tem um banco entendeu essa curva desde novinho no berço. Ao invés de uma chupeta, eles mamavam essa curva aqui, né? Então, em 1000 dias, basicamente, você acrescenta 3 ordens de magnitude na dívida. Essas forças são poderosíssimas. Toda vez que vocês olharem para uma curva dessa, tenham medo. Ou participem da construção dela. Então todo mundo que chega e diz, pô, mas eu tenho medo de tal coisa. Beleza, é porque tem uma curva assim em andamento. E se você tem medo dela, nesse negócio da gente de web, mobilidade, sincronicidade, localidade, programabilidade, assim por diante, é porque você não está participando da construção da curva. Se você não está participando da construção da curva, monte uma pousada em Pipa. Down é o nome do nosso jogo aqui, certo? O que ele quer dizer com isso? Quer dizer, aonde isso aplica? Isso aplica em todos os aspectos que a gente está vendo hoje. Existe um negócio que chama Lei dos Retornos Acelerados, aonde, num processo de conhecimento, você tem, à medida que ele cresce, à medida que ele se desenvolve, ele vai gerando mais conhecimento que retroalimenta ele. E a hora que ele faz isso, ele começa a acelerar, gerando mais conhecimento que vai retroalimentando, dando um crescimento exponencial. Na hora que você começa a ter isso crescendo, isso acontecendo, mais recursos começam a entrar. E vão dando um novo crescimento exponencial. É uma coisa muito louca, porque a gente começa a encontrar coisas assim. A evolução do transporte. Nos últimos 20 anos, a gente pode ter visto que o carro mudou um monte, mas desde que o homem começou a andar e resolveu inventar a roda e começar a se mobilizar, o automóvel cresceu isso aqui. Nós temos um crescimento linear que vai até a hora que a gente começa a trabalhar com o motor. Uma vez que o conhecimento e o ganho de escala que isso vai gerando novos conhecimentos, novos investimentos, e hoje o automóvel, já estamos falando de um automóvel que dirige sozinho. E a Google quer lançar um automóvel que dirige sozinho. Nós já estamos falando de carro elétrico, nós já estamos falando de carro de tudo quanto é jeito, mas num espaço de quantos anos entre o rabo de peixe e agora? Entre o automóvel ser inventado e agora? Entre a roda e agora? A gente tem uma curva dessas. Mas não é só nisso. Esse é o crescimento de processamento de computação hoje em dia, já projetado para os próximos 90 anos. Ele está se comportando da mesma forma. Tá bom, mas computação, a gente não está trabalhando só com tecnologia, você veio falar do uso da tecnologia pelas pessoas e não no desenvolvimento dela. Tá bom, transmissão de dados. Essa aqui é a velocidade de transmissão de dados. Todas essas curvas, gente, no Instituto de Engenharia, acho que fica até mais fácil falar isso, elas estão em escala logarítmica. Essa curva é uma dupla exponencial. Ela deveria ser uma reta. Mas elas estão se comportando ainda como curvas. O crescimento disso numa escala linear é muito maior. Tá, o uso em massa de tecnologia, entre o telefone entrar no mercado e ser adotado em massa, demorou anos. Entre a internet sair
ser colocada, vamos dizer, ficar disponível ao público e ser adotada por todos, demorou meses. E a cada dia uma nova invenção é colocada e a adoção dela é muito mais rápida. O comércio eletrônico, mesma coisa. Começa a funcionar, lança a Amazon, começam as primeiras lojas virtuais. Hoje, comércio eletrônico, estava vendo a televisão ontem, a Onofre está entregando, aí chega o cara com um negócio desse tamanho, não, a Onofre está entregando geladeira, não está mais entregando remédio. Falei, pô, o cara tem que estar muito ruim, está fazendo um anúncio, o cara da drogaria chega com uma caixa desse tamanho, não, ele está entregando uma máquina de lavar. Quer dizer, entre uma drogaria virar uma loja, isso é questão de dias, é questão de meses. Tendo a infraestrutura de logística, a tecnologia não é mais nenhum mistério. E todo mundo vem adotando cada vez mais rápido e vem crescendo cada vez mais rápido o uso e a difusão dessa tecnologia. O custo na vida, o custo de sequenciar o genoma. Quando o projeto começou e conseguiram sequenciar o primeiro genoma, tinham consumido metade do tempo e metade da verba. Bom, os outros 21, se seguir nessa linha, vai estourar o orçamento e vai estourar o tempo. Não, conseguiram fazer com menos dinheiro na metade, em tempo recorde. Quer dizer, a cada sequenciamento você vai aprendendo, vai adquirindo isso no processo, mais gente vai se interessando, mais recursos vão sendo alocados, e a gente tem os custos e a velocidade das coisas caindo. Na prática, isso quer dizer o quê? Qualquer um aqui lembra e sabe o que quer dizer essa foto. Minha filha não. Outro dia eu achei uma caixa com aqueles disquetes, ela ficou olhando, pai, para que serve isso? Bom, filha, esta caixa com esses 1000 disquetes dá menos do que o chip do seu telefone. 8 gigas. Na nossa época, até antes, né? Ainda lembro daquele grandão mole, mas aquilo é 8 gigas em 95. Hoje, 8 gigas você perde. Se colocar errado na caixinha, você perde 8 gigas no bolso da sua calça. Você não perdia 8 gigas em disquete daquela forma. Mas nós chegamos nisso, quer dizer, é tão barato que isso chega quase a ser de graça. Vamos fazer um exercício aqui. Eu gosto muito de ficção científica, e agora vem a hora de contar uma historinha. Imagina que a ficção científica funcionou, e alguém inventou um replicador de comida. Uma máquina que você põe um botão, escolhe um programa e ele vai lá, abre uma portinha e a gente tem comida. O que isso acontece? Num primeiro momento, se a gente for analisar, ela vai produzir sem custo qualquer tipo de alimento, vai acabar com o fim da produção de escala. Não tem porquê um fazendeiro produzir toneladas e toneladas de qualquer tipo de alimento, ou seja, de batata ou soja, sem qualidade. Por quê? Se você pode duplicar, você vai duplicar a boa. Você não vai precisar mais comprar. O fazendeiro vai ficar fora do mercado. Mas, de repente, ele pode começar a pensar e falar, mas e se em vez de eu produzir 1 milhão de batatas de baixa qualidade, eu começar a produzir aquela batata que atende aquele cara? Tem gente que gosta de batata mais doce, tem gente que gosta de batata menos doce, tem gente que gosta de batata de uma cor, de outra, tem batata que é boa para fritar, tem batata que é boa... Cada um vai produzir o tipo de batata que o mercado vai atender melhor. Vai ter gente que vai produzir batatas esquisitas. Vai ter gente que vai olhar e falar, pô, no Peru eles só comem batata, e eles comem 30, 40 tipos de batata diferente. Vamos replicar isso aqui para quem gosta de comer batata diferente. Ótimo, eu pego uma dessa, pego uma boa, transformo ela num cartãozinho e começo a vender o programa. Você dá o download na sua máquina e você come a batata peruana. Pô, e o cara do restaurante? O cara do restaurante vai começar a vender serviço. Você vai começar a comprar receita de batata do Fernando Ariar, do Alex Atala, do Gordon Ramsay ou da Nigella. Você vai ir num restaurante pelo ambiente que ele dá. Se você for numa Outback hoje, muito pela comida, mas mais ainda pelo próprio ambiente, ela está sempre lotada. Você vai começar a ver uma coisa que sempre eu ouvi em casa, que a gente come muito com os olhos. A gente come o serviço, a gente come o ambiente, a gente come o restaurante, a companhia. Você vai começar a deixar isso para lá e o restaurante vai começar a oferecer serviço. Você vai poder baixar para a sua máquina aquele prato que você gostou e que é assinado por um chefe. Tá bom, bacana. Aí chega aquela hora que todo mundo fala, pô, Cal, para de viajar na maionese, isso não vai acontecer. Não, isso não vai acontecer com batata. Isso já acontece aqui. A Amazon
Coloca livro à disposição de quem quiser. Ah, está todo mundo reclamando que livro você duplica ele. Eu baixo o livro, transformo ele num arquivo e eu passo isso por e-mail. Eu posso duplicar, triplicar, quintuplicar. Se eu mandar um e-mail para uma lista, então, eu pego um livro e multiplico ele por 100. É o replicador de comida, só que em vez de replicar comida, ele está replicando um livro. A Amazon, o que resolveu fazer? Não adianta eu vender o livro. Por que o cara não assina a minha biblioteca? E ela vende o Kindle. E se você tem a conta da Amazon Prime por $80 por ano, você pode baixar até 12 livros da biblioteca deles. Um livro, em média, dos pocketbooks que eu gostava de ler, custa $10. Nesse ano, eu já economizei 40 alugando os livros da Amazon direto no meu Kindle. Bom, ok, não tem um Kindle, mas o jornal é a mesma coisa. Hoje todo mundo fica replicando notícia. Dr. Zé Olímpio, bota a notícia do Estadão no Facebook. Como é que o Estadão recebe do senhor, Dr. Zé Olímpio? Recebe nada, né? Só distribui notícia dele de graça. Para quantos amigos? 200 amigos. O Dr. Olímpio é o maior replicador de notícias que existe no Facebook. Cada curtir que eu dou lá, nós dois passamos para 1000 pessoas. Uma notícia do Estadão na nossa mão aqui vira 1000. Como é que o Estadão ganha dinheiro? Não sei como ele ganha dinheiro. A Arianna Huffington vendeu a empresa dela por $350 milhões. Ela não tem nenhum jornalista. Ela tem jornalistas que fornecem notícias, fornecem análises, trabalham para ela e ela oferece um produto de melhor qualidade. Por quê? Porque é um produto de baixa qualidade. Aquela batata que todo mundo fazia, que produzia caminhões, tudo, ninguém quer mais. Ninguém quer saber se o Corinthians ganhou de 1-0. Ou, todo mundo quer saber por que o Neymar desabou no campo, por que apagou a luz. E isso é só na análise. Quem jogou melhor, quem jogou pior. É isso que nós queremos pagar. Nós queremos pagar o serviço. Nós queremos pagar aquela notícia de maior qualidade, porque a outra todo mundo tem. A outra você tem no Twitter, você tem no Facebook, você não precisa nem comprar o jornal para isso. A indústria da música, 1/3 da receita da indústria da música vem de processos contra pessoas que baixam música ilegal. Como é que uma indústria pode sobreviver processando o maior usuário dela? Como é que isso pode dar certo? Agora, para a Leste FM dá certo. O que ela faz? Ela pega e cria listas de música que você ouve na internet. Você chega lá e fala, eu quero uma lista de música de rock clássico. Ela simplesmente tem uma lista montada lá e ela comercializa. O que mais ela pode fazer? Ela pode colocar uma música dizendo o seguinte, o que é que o Chico Buarque está ouvindo? O que é que o Keith Richards, do Rolling Stones, está ouvindo? Quem é que não assina? Se você é fã do Chico Buarque, você vai querer saber o que ele está ouvindo. Quem é que inspira o seu ídolo? O que é que ele gosta de ouvir? Olha que serviço. Paga quanto? Paga, não sei, mas paga um pouco por mês, porque o Keith Richards precisa fazer uma lista de música, entregar para o cara precisa programar isso no computador, em 10 minutos isso está feito, e aí você vende para, sei lá, o Facebook tem 900 milhões de usuários, você pegar 0,1% disso daí, a $1, $2 por mês, já pagou bastante o serviço que essa empresa está colocando. Ou a Netflix, a gente não precisa mais ir até a locadora, simplesmente você entra na internet, algumas televisões hoje já conectam direto, então você escolhe da televisão o filme que você quer baixar na hora que quer baixar, não tem horário para você começar a ver. Você chega lá e fala, vou ver agora, não preciso sair nessa chuva com esse trânsito para alugar um filme. É mais barato que ir no camelô? É. É mais barato do que você comprar ou pedir emprestado para alguém um filme? É. A qualidade é melhor? É. Tem alguém disposto a pagar R$15 por mês para assinar isso? Tem. Tem, porque senão eles não abriam o escritório aqui como eles abriram. Então, a lição número 1 que a gente vai tirar, que mais para frente nós vamos ver o que... O custo de armazenamento, de processamento, de transmissão, ou seja, de toda a infraestrutura tecnológica que a gente precisa hoje para fazer negócio, é mínimo. E a boa notícia é, além de mínimo, ele está caindo. As coisas não vão ficar mais caras como a gente está acostumado aqui no Brasil, que de um mês para o outro o preço sobe. Na internet os preços só caem. No máximo, eles se estabilizam e aumenta a oferta de produto que a gente tem na frente. Ok, entendemos a era da abundância, entendemos o preceito número 1. Está sobrando banda, está sobrando dado, temos capacidade para fazer tudo o que a gente quiser. O que é que a gente tem que entender agora? Quer dizer, qual é o próximo item que a gente precisa saber?
Nós vivemos num mundo em rede. E a melhor explicação sobre isso que a gente tem é desse cidadão, o nome dele é Paul Barron, que na década de 60 ele foi procurado pelo Departamento de Defesa americano, que falou, pô, a gente queria montar uma estrutura de comunicação para sobreviver ao caso de um ataque nuclear, uma guerra contra o Império do Mal, como é que a gente faz? E ele virou e falou, bom, a gente tem 3 opções para montar isso. Se a gente for olhar esses 3 gráficos, eles parecem totalmente diferentes, mas cada pontinho desses é igual em cada um deles. Esse está aqui, o outro aqui embaixo, o outro está ali. Nós temos os mesmos pontos. O que muda é a forma de organizar. Geralmente, quando se monta qualquer coisa, pensa-se em uma forma centralizada. Uma pessoa toma a decisão e distribui a comunicação. Qualquer coisa que acontecer com aquele único ponto isolou todos os outros e todo o propósito de criar uma rede de comunicação foi para o espaço. Nós temos uma segunda forma, que ele chamou de rede descentralizada, mas na verdade ela é multicentralizada, onde se criou algumas hierarquias. A maioria das empresas vão estar trabalhando nesse sentido, onde você tem um centro que conversa com centros menores, que daí conversam com outras pontas. Tudo bem, mas se você tirar aquele pontinho do meio, você vai ter grupos conversando entre si, mas você não tem uma conversa geral, não tem uma comunicação geral. E tem a última forma, que é a rede distribuída, que ele representou alguns pontos aqui, porque na verdade todos os pontos conversam com todos os outros pontos, onde qualquer um que você remover dessa estrutura não influencia na comunicação entre elas. Todo mundo conversa com todo mundo. E é como funciona a internet hoje. É como as coisas estão acontecendo hoje. Tá, beleza, mas isso quer dizer o que na prática? Quer dizer isso. Quer dizer que eu posso, num modelo centralizado, a hora que eu monto uma rede com 1000 pessoas, eu tenho 1000 oportunidades de forma linear de interagir com elas. Eu tenho 1000 ações, num sentido, eu me relaciono com ele, eu me relaciono com ela, eu me relaciono com ele. Eu tenho 1000 interações. No máximo eu posso chegar para 2000 se eu abrir a conversa, mas geralmente em estruturas centralizadas, ninguém quer ouvir nada de ninguém, querem que faça. Mas eu posso conversar com ele, ele pode conversar de volta comigo. Na estrutura distribuída, é exponencial. Eu posso me relacionar com ele, ele pode se relacionar comigo. Eu com ela comigo, eles entre eles e todo mundo se relacionando entre si. O que acontece é que com 1000 pessoas, eu acabo gerando 1 milhão de oportunidades de interação. Essas interações são o quê? É aprender, é se informar, é comprar, é vender. É fazer qualquer coisa, qualquer relacionamento que um relacionamento entre 2 pessoas ou um grupo de pessoas pode permitir. Então o importante não é a ferramenta que é a rede social. A rede social ela já existe. Vocês têm amigos há muito tempo. Seu Camilo, o senhor se formou 60. Quantos anos já fizeram de formado, que se encontram toda terça-feira aqui? Como é que o senhor fazia antes de ter computador, doutor Camilo? Qualquer que seja a forma, né? A única coisa é, gente, nós temos essa capacidade infinita de processamento, nós temos essa capacidade infinita de transmissão de dados, essa capacidade infinita de comunicação. O que nós estamos fazendo é achando ferramentas para se comunicar. Quando começou o telefone a ficar barato, só começou a ligar. Antes você ia lá e visitava os caras. Era mais fácil você ir visitar. Depois começou a telefonar. De repente começou a mandar um fax. Aí apareceu o celular. Foram se organizando e foram se articulando da forma que... Gente, o Império Romano ficou daquele tamanho e eles não tinham nem papel. Não é a ferramenta que vai fazer a diferença. É o relacionamento, é a interação. Nós temos esse monte de ferramentas, cada uma tem uma utilidade. Nós não precisamos aprender a lidar com todas, mas nós precisamos saber para que elas servem. O que eu quero fazer na rede? Para que eu preciso do Facebook? Para que eu preciso do LinkedIn? Para que eu preciso das coisas? Eu posso precisar disso para procurar emprego. Se eu quiser trabalhar, se eu quiser atuar profissionalmente, o Facebook é muito chato para fazer isso. Mas ele não é um ambiente para isso. O ambiente para isso, geralmente, é o LinkedIn. Onde ele tem vagas de empresas, onde ele tem as empresas procurando candidatos, onde as pessoas estão se relacionando e falando exclusivamente de negócio.
Eu também posso, em vez de procurar pessoas, eu posso recrutar as pessoas. E aqui nós estamos falando de recrutar mesmo. Esse é o blog do Exército Americano. Essa é uma rede social onde os soldados são encorajados a postar o que eles quiserem, até comentários negativos sobre o Exército Americano. É a maior iniciativa de recrutamento, tem dado muito certo e os caras pretendem expandir isso para todas as outras forças armadas. Mas é o quê? É a rede social do Exército Americano. Pô, precisava de mais uma? Não sei se precisava de mais uma. Para eles, essa é a que funcionou. Talvez no Facebook não ficava bacana você ficar contando histórias do Exército. Mas o Facebook serve para organizar eventos. Alguns de vocês vieram para cá por causa dele. O Dr. Zé Olímpio com certeza ficou sabendo do evento pelo Facebook. Alguns de vocês receberam. Ele serve para isso. Serve para falar com a minha família. Tenho primo morando fora, tenho tios morando fora. A gente nem sabia se eles tinham filhos ou não. Hoje a gente já sabe até a data de aniversário e dá parabéns. Serve para organizar uma turma de amigos que se formou na escola há 30 anos e a gente começou a se encontrar por aqui. Vários foram localizados por aqui. O Facebook tem a sua utilidade, é só a gente saber para quê. Ele serve para divulgar uma empresa também. A Budweiser usa para isso, a Pepsi usa, várias usam e criam. O que a gente precisa é entender qual é a vocação de cada rede. Por quê? Porque a gente pode usar essas tecnologias para protestar. E esse protesto não foi organizado pela internet. Isso aí é na Espanha, 2004. A Al-Qaeda explodiu alguns trens, o governo insistiu que era a ETA, para culpar os bascos e ganhar a eleição. No final de semana antes da eleição, a mentira caiu, e por SMS eles organizaram o maior protesto na Espanha e o governo simplesmente perdeu a maioria na eleição. Estava com a eleição ganha, e o primeiro-ministro Aznar perdeu a eleição e o Zapatero assumiu. Num protesto desse tamanho, organizado por SMS, não é por rede social. Por rede social dá para a gente protestar bastante. Bastante. Isso é no Egito. E aí nós tivemos ajuda do Google, nós tivemos ajuda do Facebook, nós tivemos ajuda do Twitter. Agora, foi a rede social que criou isso aqui? Não, o que criou isso aqui foi a miséria. O que criou isso aqui foi a falta de oportunidade. O que criou isso aqui foi a opressão. A rede social foi só a forma que esses caras acharam para se comunicar. E a um determinado momento cancelaram o acesso à internet. E o que as redes fizeram? Manda pelo telefone, manda por SMS e a gente distribui. E a gente diz o que está acontecendo. E eles se organizaram e conseguiram uma parte do que eles estavam querendo. Estão tentando ainda ver o que vai acontecer. Mas isso acontece aqui também. A gente pode falar um pouco do churrascão de gente diferenciada. Esse aí fui eu que fotografei. Eu estava lá com a minha potente máquina, transmitindo ao vivo. Eu fotografava e mandava para o Twitter. O que aconteceu aqui foi uma infelicidade. Um cidadão da Associação dos Moradores de Higienópolis falou demais, caiu na televisão e a turma ouviu uma senhora falando que não podia ter metrô em Higienópolis, que ia encher de gente diferenciada. Desempregado, camelô, aquelas coisas que devia dar 10 anos de cadeia, com chibatadas diárias. Mas um cidadão se irritou e marcou no Facebook: eu quero fazer o churrascão de gente diferenciada. Vamos levar a farofa, vamos levar o espetinho mini na frente do shopping Higienópolis e vamos fazer o negócio lá. Todo mundo vai falar: pô, mas que bobagem, né? Em 2 dias tinha 56 mil pessoas dizendo que iam. O prefeito ficou preocupado, o Detran ficou preocupado, o governador ficou preocupado, procuraram o cidadão falou: tá bom, eu cancelo. Cancelou o evento. Erro espetacular. Outro cara que também estava muito sem o que fazer virou e falou: bom, se ele cancelou, eu faço. Mais 56 mil pessoas se cadastraram no novo evento que o outro rapaz organizou. E no dia todo mundo estava apostando que não tinha ninguém, a Folha anunciava 300 tinha nessa foto aí. Tinha mais de 3 mil pessoas. Só que o engraçado foi o seguinte: não tinha um chefe, não tinha ninguém liderando. Alguma dessas fotos vocês viram aí, ó, qualquer um estava falando com a imprensa. E quando alguém tentava organizar a bagunça, a turma saía de perto dele. Eles estavam lá para protestar individualmente. O cidadão levou a caninha dele, a outra levou farofa, uma outra foi vestida com fantasia, mas o que aconteceu foi um protesto totalmente organizado pela internet, ou com o uso da internet, e que acabou gerando uma manifestação que ninguém sabia quem é que estava organizando. As manifestações contra a corrupção têm sido feitas assim. E eu ouvi da Lúcia Hipólito ela falar: eu não tenho a mais pálida ideia do que está acontecendo.
não tem um Vladimir Palmeira, não tem um Zé Dirceu, não tem ninguém falando. Esses caras falam, nós somos contra a corrupção. Aparecem 20 mil no 7 de setembro, obriga o presidente a sair do palanque, e nós não sabemos com quem falar. Porque a gente pergunta quem está organizando, eles falam, não, nós marcamos de se encontrar aqui no Facebook. Então a gente chega na segunda lição do dia. O importante não é a tecnologia. O importante não é o meio que a gente está usando. O importante é a gente estabelecer a conexão e a interação entre as pessoas. Que delas vão sair as coisas que a gente quer fazer. E a gente chega num conceito que para muitos aqui ainda é magia negra. Computação na nuvem. Quer dizer, o que droga de nome é esse? Computação na nuvem. Computação na nuvem, para muitos, parece essa coisa aqui. Mas, na verdade, o que é? A gente tinha um monte de empresas que precisava de uma enorme infraestrutura de tecnologia. A Amazon para gerenciar a loja dela, o Google para os mecanismos de busca, a IBM para os serviços que ela estava fazendo. Todos esses caras precisavam de muita gestão de tecnologia. E eles descobriram que eles são bons nisso. Eles são excelentes em gerir tecnologia. Montam data centers que nunca pagam. Eles montam formas de aproveitar o espaço onde o custo e a otimização da capacidade de armazenamento deles está sendo usada ao ponto de cada gigabyte armazenado não custar quase nada. Eles resolveram fazer o quê? Um negócio paralelo. E se a gente começar a fazer isso para os outros? A Amazon foi uma das primeiras. Eu falei, se eu pegasse a minha capacidade que eu tenho de gerenciar esse armazenamento todo, esse bando de dados, e eu começar a vender, o que isso acontece? Acontece que ela virou a maior provedora de serviços na nuvem, de processamento na nuvem do mundo. O Google foi para a mesma linha e vários hoje têm ido para isso. Nada mais é do que o data center, a infraestrutura toda dessa pessoa está conectada na internet. As empresas vão lá, armazenam seus dados, armazenam os seus programas, e em vez de rodar no servidor da empresa, roda no provedor de serviço na nuvem. Esse provedor de serviço vai disponibilizar pelo browser ou por comunicação entre os sistemas das empresas a troca de informações. E aí você pode trabalhar em casa, pode trabalhar numa filial, pode trabalhar até na sede da empresa, que você vai ter sempre acesso aos seus dados. Já era assim, se a gente for olhar, as grandes empresas tinham grandes data centers e guardavam tudo lá, e toda a infraestrutura tinha que se comunicar. Na época eu trabalhei em banco, ainda tinha horário para transmissão de dados, para fechamento do dia. A única coisa que aconteceu é o seguinte, vamos parar de transmitir isso, vamos parar de fazer isso de forma pessoal, vamos fazer para todo mundo. Vamos ganhar escala com isso. É muito mais barato a gente ter um data center na China ou num lugar remoto, onde o custo do terreno, o custo da infraestrutura, ou até da energia elétrica é mais baixo do que a gente fazer isso descentralizado pelas empresas. Eu invisto em uma estrutura de segurança só. Eu invisto num único firewall perfeito, em vez de ter um monte de gente tentando impedir que os seus dados sejam contrabandeados. Então, o resumo disso é que a gente pode trabalhar em qualquer lugar. A gente não precisa falar, pô, mas hoje eu não vou no escritório, como é que eu vou fazer para tocar a minha vida? Graças a Deus você não precisa ir para o escritório. Para chegar aqui hoje, muitos sofreram um monte. Pegaram chuva, pegaram trânsito. Isso é aquele dia que faz greve do metrô, greve do ônibus. Você olha e fala, pô, vou demorar 4 horas para chegar em casa, no escritório. E se você não precisa ir para o escritório? O escritório está lá, você tem acesso a ele. Você pode trabalhar a qualquer hora. Não tem mais essa. Das 9 às 6. Por que das 9 às 6? Muita gente aqui não ganha por hora na cadeira. Não, eu só sou produtivo das 9 às 6. Isso não existe, nós estamos aqui para prover soluções. Se a gente tiver a solução às 2 da manhã, na hora que realmente as crianças foram dormir, a esposa foi dormir, o marido foi dormir, você está ali, você conseguiu pensar, você acordou e falou, pô, é essa a forma, eu posso fazer isso agora. E se você estiver viajando? Não, vou sair, vou para uma viagem 1 semana fora, não vou poder pegar e tocar nada do meu trabalho, não vou poder fazer nada porque ficou tudo na minha mesa e eu tenho que estar na minha mesa das 9 às 6. É poder trabalhar com qualquer aparelho. Por que a gente tem que carregar um computador? Por que a gente não pode chegar num lugar que tem um computador e acessar os seus arquivos de lá?
Por que você precisa carregar um pendrive? O pendrive é a maior fonte de perda de dados sigilosos e sensíveis das empresas hoje no mundo. Tudo que se perde de informação não foi roubado por um hacker, foi roubado por um sujeito que levou o seu computador e o seu pendrive embora. Você pode trabalhar do seu celular? Pode. Você pode enviar um e-mail do seu celular. A gente estava, Augusto lembra dessa história, a gente estava em Uberlândia, Uberaba, né? Fomos almoçar e a gente ia dar uma palestra. Eu falei, pô, a gente vimos um cara que bordava boné. A gente podia entrar com um boné da empresa, a gente tinha acabado de abrir a empresa, o logo ficou pronto naquele dia. A gente podia entrar com o boné da empresa, né? Fazer bonito. Ah, podia. Cheguei pro cara e falei, meu amigo, como é que a gente borda esse boné? Ah, você me manda o logo por e-mail. Por e-mail? Qual é o formato? Não, qualquer formato serve. Ah, peguei o celular, abri o celular, entrei no Google, todos os nossos arquivos estão lá, peguei aquele arquivo e compartilhei com o cidadão. Almoçamos, saímos do almoço, pegamos o boné e fomos para a palestra. O boné estava pronto. Agora, se eu precisasse ligar para o escritório, falar com alguém, acha no meu computador, ó, pega a senha do meu computador. Quantos já fizeram isso aqui? Ah, vai, pega a senha do meu computador aí que é mais fácil. A gente não dá senha por telefone, mas a gente costuma fazer. Se tivesse todos os arquivos na mão, podia pegar nisso daqui e passar para alguém, não ficava mais fácil? Pois é, não é podia, hoje pode. No iPhone dá um pouquinho mais de trabalho do que no Android, quando você trabalha com o Google. Óbvio, o sistema do Google conversa melhor com o Google, mas funciona também. É simples, a gente pode trabalhar com qualquer aparelho, a qualquer hora, em qualquer lugar. Então, o conceito número 3 é, nós não temos mais barreira física, nós não temos mais barreira geográfica, nós não temos mais barreira temporal. A gente pode fazer as coisas que a gente quer a qualquer hora, a gente pode simplesmente parar no meio do dia para um compromisso pessoal. A gente pode ir ao banco. Das 9 às 6 fica difícil ir ao banco, porque você vai ao meio-dia, sempre tem fila, ou você não almoça ou você vai ao banco. Quantos já não passaram por isso aqui? Puxa, que bom que o feriado vai ser num dia útil. Né? Muita gente trabalha em Alphaville, aniversário da cidade. Não, vai fechar a empresa em Alphaville, ótimo, aí eu posso ir no banco. Né? Aniversário de São Paulo, dia 25, beleza. Eu posso ir até Alphaville e lá as coisas estão funcionando. Não precisa ser assim, você pode ir ao banco a hora que você quiser. Se você pode olhar, responder seus e-mails, mandar arquivo, compartilhar suas coisas com alguém pelo telefone, por que você está preocupado? Você está preso a um único computador. Beleza. E aí vem esse cara, o Sr. Linus Torvalds. Esse é um daqueles caras que se encheu e falou, eu vou fazer o meu. Ele se encheu. Esse negócio de Microsoft, DOS, Windows, Apple, nenhum deles faz o que eu quero. Eu vou fazer o meu. Eu vou jogar bola sozinho. Vou montar o meu sistema operacional. Então ele resolveu, começou a fazer o negócio e de repente ele virou e falou, não, vou distribuir isso, vamos ver quem pode me ajudar. Pegou uma lista de desenvolvedores, pegou e passou um e-mail para todo mundo, falou, gente, eu queria desenvolver um sistema operacional, vocês não querem me ajudar? Mas os caras falaram, está pagando quanto? Não estou pagando nada. Todo mundo vai trabalhar de graça, nós não vamos vender licença disso aqui, e todo produto que sair do nosso trabalho, nós vamos dar de graça para quem quiser usar. Aí o cara falou, mas como é que nós vamos ganhar dinheiro com isso? Ah, vocês vão prestar serviço. O que sair disso daí, vocês vão prestar serviço. Parece loucura. Você conta isso em determinados lugares, as pessoas falam, bom, isso aí não pode dar certo. Só que o Linux hoje é 99% do sistema de internet que trafega em Linux. Não só ele deu certo, como ele é hoje um dos maiores sistemas operacionais. Ele é mais confiável do que qualquer outro sistema operacional. Ele não só deu certo, que a IBM tem uma divisão que trabalha com ele. E o conceito dele é simples. O código é livre. O código não tem propriedade. Não tem... Ninguém é dono disso aqui. É um trabalho coletivo. Você quer usar? Pode usar. Você não pode vender licença. E se você desenvolver alguma coisa, devolve. Se você melhorar um dos nossos programas, devolve para a gente. Você está pegando, nada mais justo do que se você achou uma falha, você devolve. A gente vai dar uma olhada, se isso aí realmente está funcionando, a gente vai distribuir para todo mundo. E criou um conceito, uma comunidade, que software não devia ter licença, que não devia ser cobrado para você usar um programa. Esse conceito de todo ano sai um Office novo, a gente tem que gastar 700, 800 reais por máquina para ter, isso não passa na cabeça desses caras.
Como também não passava na cabeça do cidadão chamado Mark Benioff, que virou e falou, pô, um sistema de relacionamento com o cliente custa $1 milhão. Isso não podia custar tudo isso só de licença. A empresa mal tem dinheiro para investir num negócio desse, isso aí devia custar o quanto usar. Se a empresa tem 2 caras usando, só esses 2 caras deviam pagar. Não por funcionalidade, mas por uso. E ele lançou um negócio chamado Salesforce, que era, na época, um software de relacionamento com o cliente. O maior concorrente dele desapareceu, chamava Siebel, era vendido na casa dos 7 dígitos. Desapareceu do mercado. Todo mundo, grandes bancos, grandes empresas, têm e usam Salesforce. Como é que ele cobra? $100 por ano por usuário. A minha empresa é pequena, só tem $100. Acabou. A minha empresa tem 100 usuários. Ok, $10 mil. Tem 1.000 usuários. Faz a conta, $100 mil. Cada um paga pelo que usa. Ah, mas aí não vem com menos funções? Não, de jeito nenhum. Software é software, você não pode vender ele pela metade. Ah, eu vou vender o Office, já que você não pode pagar 700 pelo Office, então eu vou tirar parte das funcionalidades dele e você leva um produto menor. Alguém aqui vai comprar carro sem roda? Não, tudo bem, ó, você quer um carro mais barato, esse aqui vai sem roda. Você vê aí como é que você faz, você roda ele. Vamos tirar os bancos, você põe a cadeira da sua sala de jantar. Ah, não pode ser assim. Na cabeça dele, não pode ser assim. E o negócio dele deu tão certo que o Google fez a mesma coisa. Pô, a gente tem essa estrutura toda, a gente tem esse Gmail. Ele funciona bem pra caramba. Vamos começar a oferecer serviço em cima dele. O Google lançou um negócio chamado Google Apps. Começou com o Gmail e mais alguns serviços. Hoje são 70 serviços que ele tem lá. Ele tem comunicação pelo Gmail, pelo comunicador instantâneo. Ele tem um construtor de sites, ele tem uma planilha, um editor de texto, um software de apresentação que substitui com tranquilidade a Microsoft. Faz 4 anos que eu só uso isso. Hoje em dia eu tenho até um pouco de dificuldade para usar o Word e Excel, porque ele tem funcionalidades que esses 2 softwares hoje não têm. Ele pode construir uma intranet, ele tem uma agenda integrada com o celular, então se eu marco um compromisso, ele já gera um e-mail e já marca no meu celular. O Outlook não faz nada disso. Você tem tudo ali integrado. Ele tem uma coisa que é maluca, que eu crio um documento, e em vez de eu enviar o documento, eu envio um convite para você acessar o meu documento. E eu só tenho uma versão. Quantos de vocês já não passaram por aquela, você vira e precisa construir um documento com várias pessoas, ou um contrato, e aí você distribui, contrato versão 1. Beleza, uma semana todo mundo tem que mandar. Metade manda, você faz a primeira passada, manda para todo mundo. Lá vai a versão 2. Aí o atrasado tal de férias volta e te devolve a versão 1 com os comentários dele. Aí você tem que virar a versão 3. A estimativa que o Google diz é que cada e-mail que você manda, você multiplica um documento desse por 5. 5 vezes a oportunidade que você tem de receber o documento errado e entregar a versão errada. Mas chega, vamos dizer que o trabalho funcionou maravilha, você chega à instância, versão final, pum. Duvido que ninguém nunca recebeu. Versão final 1. Versão final, final. Lá é assim, entra no documento. Você entra no documento, você edita o documento, você pode editar junto. Você vê o cara escrevendo, você pode dar uma bronca nele. Fala, não mexe nisso aqui não. Ele te dá a versão que você está, e ele te dá o histórico. Ó, fulano corrigiu isso tal dia, fulano corrigiu isso tal dia. Eu já cheguei a pegar o documento e falar, apagaram o documento inteiro. Aí você vai lá, vê um histórico, alguém entrou, entendeu errado e apagou o texto que você escreveu. Aí você vai lá e volta a versão anterior. Acabou. Você sempre tem a última versão do documento. Você pode compartilhar com quem você quiser, você pode gerar cópia, você pode baixar isso em Word para quem não consegue usar, você pode baixar um PDF para enviar um contrato para alguém que você não queira mexer, mas está tudo na nuvem. A qualquer momento, de qualquer máquina, em qualquer lugar, você acessa os seus documentos como se você tivesse no seu computador. Não precisa carregar um computador. Pô, estou num lugar, conseguiram me achar e preciso daquele contrato. Eu não trouxe o pendrive, não trouxe o computador. Para numa lan house. Acha o contrato e manda. E se ele está trabalhando com você junto com o contrato, ele tem a versão dele. Ele tem a versão final na máquina dele. É só você virar e falar, não, entra no seu, já fiz a revisão, está tudo ok, está tudo funcionando. Beleza, aí o que acontece? Pô, um cara olhou e falou, olha, esse Google Apps é legal pra caramba, mas ele está faltando o CRM. Ele não tem integração com o Salesforce. Ele não tem integração, por exemplo, com a minha contabilidade. Ô Google, eu posso integrar o seu documento?
a minha contabilidade, meu software de contabilidade, né, o meu sistema de contabilidade com o seu? O Google falou, pode. E aí ele começou a criar uma camada de serviço em cima do que ele estava fazendo. Então você tem um core, que é o Google Apps, e embaixo dele tem gente que já desenvolve sistemas, igualzinhos aos aplicativos do iPhone, para você incluir lá. E ele criou um negócio chamado Google Marketplace. Então você tem a sua empresa, você começa pelo e-mail, você estabeleceu a infraestrutura da sua empresa, você tem uma plataforma integrada. Você fala, puxa, eu queria controlar melhor os meus clientes, eu queria fazer o gerenciamento de um projeto. Será que ele tem? Você vai lá. Gerenciamento de projetos, a última vez que eu vi, tinham 56 aplicativos. Gerenciamento de clientes, eu perdi a conta, porque tinha tantos e eu já sabia basicamente o que eu estava querendo instalar. Mas, na verdade, tudo o que você precisa está disponível pelo quanto você usa. Alguns são grátis. Gerenciamento de clientes, empresas até 3 usuários, é grátis. Um software de apresentação que a gente usa, até 4 usuários, 5 usuários, é grátis. Gerenciamento de projeto, 3 pessoas, grátis. Ah, mas eu queria incluir 8. Ah, tá bom. Então o próximo você vai pagar $5 por mês para cada cara adicional que você for colocar. Tem preço para tudo, para qualquer tamanho de empresa, para o que é que a gente quer fazer. Ok. Mas as pessoas? Dura trabalhar com as pessoas. Um cidadão um dia montou uma pirâmide de necessidade. Maslow falou que a decisão do homem está baseada nessa pirâmide. Então, primeiro ele quer garantir as necessidades fisiológicas básicas dele. Ah, eu preciso comer, eu preciso ter um lugar para dormir, eu preciso ter um mínimo para eu sobreviver. Feito isso, ele começa a buscar necessidades de segurança. Ou ele vai se proteger, ou ele vai começar a juntar uma grana, ele vai querer se sentir seguro. Ok, isso está resolvido, ele começa a trabalhar as necessidades sociais. Bom, eu vou sair, vou encontrar alguém, começar a namorar, vou sair com meus amigos. Uma vez que ele chega a um nível que ele acha isso aceitável, ele começa a investir em autoestima. Começa a procurar coisas que vão melhorar como ele se sente em relação a ele mesmo. E aí a autorrealização é o último patamar dessa pirâmide. Ela é válida? Talvez. Porque na era da abundância, hoje, o que está motivando as pessoas, primeiro é reconhecimento. Eu quero ser conhecido. Eu quero que as pessoas saibam quem eu sou. Aquela coisa que a gente fala, pô, eu preciso tirar o meu nome do Google, não existe. A gente tem que ir para o Google, porque se você não está no Google, hoje, você não fez nada de relevante. Quantas vezes você aparece no Google? Quem aqui já deu algum nome no Google? Quem já testou? Colocou o nome no Google e viu? Vai, eu sei que tem gente que está mentindo aí, tem que levantar a mão. O que vocês fizeram com isso? Ligaram para lá para saber como é que tira ou vocês começaram a produzir coisa de maior relevância? Ou começaram a trabalhar para as coisas de maior relevância de vocês estarem no Google? Um recrutador, um cliente hoje, quando você dá o seu nome, a primeira coisa que ele faz é ir lá e olhar no Google. Quantas pessoas vocês checaram no Google? Vai. Então, aquelas pessoas que não querem parecer narcisista, mas quem já checou alguém no Google para saber quem era? Bem mais, né? Se vocês checam, é isso que eu não consigo entender às vezes com pessoas. Se vocês checam o nome de alguém no Google para saber se essa pessoa é diferente, por que vocês ficam bravos quando o nome de vocês está no Google? Ninguém nunca conseguiu me explicar isso. A gente tem que ter reconhecimento, as pessoas têm que saber quem nós somos. As pessoas, essa nova geração quer provar quem ele é, quer ser achado, quer mostrar. O Facebook é prova disso. Muita gente põe fotos e fala, mas por que o cara está pondo essas fotos aqui? Meu Deus do céu, será que ele não tem noção? Ele tem noção. Óbvio, ele não botou para você ver. É que nem aquelas propagandas que a gente vê às vezes no cinema. A IMF será campeã disso, a Pepsi às vezes, como que você olha e fala, meu Deus do céu, quem é que compra esse negócio? Obviamente não é você. Porque todo ano ela faz a mesma coisa, que está dirigido para alguém e ela está conseguindo atingir os caras, porque senão eles não repetiam.
Mas, basicamente, a pessoa está colocando ali porque ela quer ser reconhecida daquela forma. Ela acha que aquilo é... Então, ela vai se envolver em projetos que tragam reconhecimento. Ela vai começar a se envolver em projetos que tenham algo maior por trás. Tem que ter relevância social. O Google mesmo é um que fala que eles têm que atender 2 bottom lines. Primeiro, tem que dar lucro. Mas, segundo, tem que ser socialmente construtivo. Tem que melhorar a sociedade. Nós não vamos investir num produto só para dar dinheiro. Quem faz isso está a turma lá de Redmond. A turma da Microsoft está pensando assim. Nós não, nós temos que ser bons para a sociedade e temos que ganhar dinheiro. Então, ele lança o Google Apps. Para cada licença de Google Apps que ele vende, tem 3 ou 4 de Google Apps educacional que ele dá de graça para escolas públicas. Tem mais um tanto que ele dá para pequenas e médias empresas sem cobrar nada. Para cada produto que ele tem cobrando, ele tem várias outras alternativas que não cobra. Então você, quando participa de alguma ação, você está correndo atrás de algo maior. E tem que ter relevância, tem que fazer a diferença. Essas pessoas estão procurando isso. Elas estão procurando isso e aí a gente tem uma coisa desse tipo, a Wikipedia. A Wikipedia é incompreensível pelo padrão da indústria, da sociedade industrial. Calcularam o quanto ela, vamos dizer, de trabalho ela tem nela até hoje. Chegaram à conclusão que isso dá 800 milhões de horas homem de trabalho. Então, 800 milhões de horas de trabalho e ninguém recebeu nada para fazer isso. Os caras são todos voluntários? São. Isso representa o quê? Vamos falar em números práticos. Isso representa o que o americano médio assiste de televisão no final de semana? Não. É o que ele assiste de propaganda no final de semana. 800 milhões de horas é o que os Estados Unidos assistem de propaganda todo final de semana. Só que uma geração anterior está começando a usar essas horas, em vez de assistir televisão, para construir a Wikipedia, para construir outros projetos que a gente vai ver por aqui. E se a gente entender como é que isso está acontecendo, e a gente tem várias vezes essa conversa aqui, quer dizer, se o Instituto de Engenharia, as associações, as empresas entenderem isso, você vai criar projetos em que as pessoas vão participar, às vezes de graça. Vão participar só para participar, só para poder fazer parte de algo maior. Por exemplo, o Festival de Ideias, que é um negócio que está acontecendo, já é a 2ª edição. Na primeira edição, a dinâmica é simples, todo mundo bota uma ideia, as pessoas votam nessa ideia, se reúnem, fazem sessões regulares de cocriação para melhorar e desenvolver essa ideia, e a ideia que ganhar recebe um dinheiro do patrocinador, que eles chamam de um seed money, para que ela vá buscar mais dinheiro e ela aconteça. Na primeira vez que isso foi feito, deram lá para 5, 6 primeiras ideias um valor estabelecido em torno de R$10 mil para cada um, para que eles pudessem colocar uma plataforma no ar e sair caçando dinheiro. Esse ano eles já viraram e falaram, não, é o seguinte, nós temos um bolo aqui, todas as ideias que passarem pelo processo vão receber uma parte desse dinheiro, porque a gente não pode bloquear isso. Isso é um exemplo da página de algumas coisas, das ideias que estão mais adiantadas. O supermercado das pessoas, educação ambiental criativa. Essa página tem metros de comprimento. Os caras se encontram toda terça-feira no Ruth Cardoso, né, na Fundação Ruth Cardoso, ali na Pamplona, das 4 às 10. Quarta agora? Então, precisa avisar eles para eles mudarem no site, que o site está dizendo terça. Mas o Augusto tem ido lá, e tem gente que vai toda terça-feira, toda quarta-feira, se reúne lá, se encontram, trabalham, produzem colaborativamente, fazem as ações de cocriação em cada uma dessas ideias. E várias delas vão dar certo e várias delas vão acontecer. Quanto cada um recebeu para estar lá? Nada, é capaz de alguns pagarem. Capaz de a gente investir e falar, não, eu vou passar o meu tempo livre fazendo isso, porque é isso que eu gosto. A gente conhece um grupo de rapazes lá em Niterói, é Niterói eles, né? Que no tempo livre deles, eles pegam um flip chart, um monte de post-it, entram no teleférico do Morro do Alemão, e nos 20 minutos que demora entre uma ponta e outra, ele junta a turma do teleférico e fala, o que a gente pode fazer para melhorar o Morro do Alemão? E faz uma sessão de cocriação, junta esses dados todos e distribui. Ó, os caras estão dando essas ideias para a gente melhorar a comunidade lá.
Para eles, isso é diversão. Para muitos, a gente vai falar, pô, isso é trabalho? Não. Trabalho como? Eles têm reconhecimento. Estão participando de algo socialmente responsável. Estão participando de algo maior. Estão fazendo da cabeça deles? Estão, mas para eles isso é que é importante. Quando você junta um monte de pessoas, quando você tem interação social, quando você tem cocriação, quando você tem, vamos dizer, conversa, você vai ter maior inovação, maior criatividade, maior produtividade. Então, o Marcos já participou de um processo de cocriação, ele sabe a potência que é você trabalhar num negócio desse. A gente tem que saber como motivar as pessoas, vamos entender o que elas querem. Entendendo o que elas querem, elas fazem o que for necessário, desde que isso cumpra algumas. Isso chega nesse ponto. Revista Você S.A., essa é a última, a capa dela fala, chega de trabalho chato. A gente tinha uma amiga que trabalhava no Itaú, o Itaú oferecendo o que ela quisesse para trabalhar lá, ela falou, não quero trabalhar com o Itaú, muito chato trabalhar aqui. As coisas aqui não vão acontecer, eu quero ir fazer inovação social, vou trabalhar num projeto com a favela, vou trabalhar num projeto social, vou fazer bem para alguém. Aqui eu não estou fazendo bem para ninguém que não se chame Setúbal, não tem por que eu estar aqui. Vou trabalhar para o pessoal que realmente importa. Então a gente cai um pouco de teoria, quer dizer, isso chega no quê? Chega numa coisa chamada crowdsourcing. Parece uma loucura, mas na verdade o crowdsourcing é você ir até as pessoas, entender o que essas pessoas valorizam, o que essas pessoas querem, e com isso conseguir mobilizá-las em torno de alguma coisa. Quer dizer, crowdsourcing, vamos dizer, tecnicamente falando, ele é um modelo de produção que vai usar a coletividade, as pessoas, os voluntários pela internet e vão resolver os problemas. Seja produção de conteúdo, seja para criar soluções, seja para desenvolver produtos ou desenvolver tecnologias. A Procter & Gamble, 50% dos produtos ou tecnologias que ela desenvolve vem de iniciativas de crowdsourcing. Ela pega pessoas interessadas no mundo inteiro e fala, eu preciso desenvolver uma fórmula de shampoo que faça menos espuma. E eu pago 100 mil para quem tiver a solução. A outro sujeito entra e fala, olha, eu queria uma cola que consiga segurar alguma coisa de um peso tanto por tanto em tal superfície, em borracha, e alguém vai lá e acha a solução. Essas empresas conseguem hoje gerar esse conhecimento, por quê? Porque tem uma massa de pessoas que faz isso por prazer. Tem o caso de um cidadão que é mecânico de automóveis, autodidata, se formou em eletrofísica e que ele participa desses concursos. Já ganhou mais de 100 mil dólares em concursos desse tipo, e ele diz o seguinte, eu entro, lá a turma é toda formada em química, às vezes a solução não é pela química, às vezes é pela física. E tudo que eu achar que tem uma solução para a física, eu participo. Em meia hora eu acho essa solução, participo, geralmente eu pego o primeiro, segundo ou terceiro lugar num concurso desse. A massa é sempre mais inteligente, o conhecimento dela é mais inteligente, é maior do que um grupo de especialistas, porque você tem de tudo. Você pode conseguir reunir, a Procter & Gamble vai pagar o quê? Alguns pesquisadores, ela nunca vai conseguir ir além e ser melhor do que as pessoas que estão espalhadas, gente que tem conhecimento de tudo quanto for área. Isso gera o quê? Gera coisas desse tipo. Dentro do crowdsourcing já foi identificado essas áreas. Inovação aberta, onde você abre os dados da sua empresa e a comunidade te devolve produtos, serviços ou tecnologia. Trabalho na nuvem. A Amazon tem um negócio que chama Amazon Mechanical Turk. Ela simplesmente distribui serviço. Eu gostaria de que vocês avaliassem o que estão dizendo dessa empresa. Então ele pega um monte de frases no Twitter e distribui. É bom, mal ou ruim? E o pessoal lê, analisa e distribui. Eu gostaria de taguear essas fotos. Ou seja, eu quero saber quem está nessas fotos. A Fundação George Eastman colocou 100 milhões de fotos na internet para descobrir